Hoje eu vou conversar com o fotógrafo Tommaso Protti. Na minha opinião, o fotógrafo que produziu o trabalho com mais abrangência na região amazônica, toda a região amazônica. E ele vai nos falar sobre os problemas ambientais e um problema que nós não estamos sempre discutindo, que são os sociais também. Tommaso, eu costumo começar a conversa aqui com fotógrafos fazendo uma pergunta que nós fotógrafos gostamos muito de responder, que é: o que é fotografia? Acho que é uma coisa bem pessoal, uma forma de expressão, uma linguagem. E como toda a linguagem, uma linguagem que você aprende, que desenvolve com o tempo, com a prática. É uma linguagem feita de muitas referências. Então, como todas as coisas, precisa de tempo para dar um carimbro no seu jeito de fotografar. E também para aprender sobre o mundo, porque fotografia, para mim, é muito conhecer as pessoas, ficar parte do mundo, interagir, empatia. Você começou a fotografar bastante jovem, você tinha 22, 21? 23, 22. 22, 23 anos de idade. E o que o Tommaso, de 22 anos de idade, dizia que o Tommaso, hoje de 33, já com uma linguagem fotográfica, já dentro do mundo da fotografia profissional, não diz mais ou continua dizendo? Qual que é a diferença daquele e esse Tommaso hoje? Quando comecei, aconteceu tudo muito rápido. Eu nunca tinha pensado antes de me virar fotógrafo, ser fotojornalista. Eu estava estudando, estava fazendo ciência política, relações internacionais. Fiz uma tese sobre a geopolítica da água no Oriente Médio, na Turquia. Quando eu terminei, fui lá, terminei de trabalhar até como bartender, estava fazendo vários trabalhos também. Na Inglaterra? Na Itália, no começo na Itália, eu terminei essa tese e fui lá, estudei sobre essa temática por 6 meses. Agora quero ver com os meus olhos o que está acontecendo lá. Então fui lá para a região. A tese era uma tese sobre as barragens, como as barragens estão mudando os impactos ambientais e políticos sobre a população curda na região. E lá, por acaso, comecei a fotografar. Mas era um momento muito tenso lá na região. Tinha vários checkpoints, tinha já um conflito. Eu, por acaso, enquanto eu estava me locomovendo de um lugar para o outro, aconteceu um atentado pelo PKK, que um carro foi explodido. Eu tinha essa câmera e comecei a fazer as fotos, foram as minhas primeiras fotos. Eu voltei dessa viagem com esse material, as fotos eram muito ruins, mas aí me apaixonei pelo meio, por essa forma de saber contar histórias com a imagem. Mas mudou muito o meu jeito de fotografar. No começo, especialmente depois desse episódio, eu entrei na fotografia, no fotojornalismo, com uma ideia muito romântica. Aquela ideia de as minhas imagens vai mudar a sociedade, vai mudar o mundo. Uma testemunha importante que vai ter um impacto depois. E também era, na verdade, uma ideia, mesmo sobre a fotografia, que começou antes da viagem, começou já com meu pai, que eu me lembro que foi talvez a primeira vez que eu comecei a pensar profundamente sobre a fotografia. Foi quando eu era criança, estava estudando na escola, e perguntei ao meu pai, mas que foi o Holocausto? Meu pai não falou nada, pegou um livro, abriu e me mostrou algumas fotos. Aí falou, O Holocausto foi isso. E as fotos estão testemunhando isso. Então eu comecei com essa visão, com a importância de acumular um material, um acervo para, assim, os ingleses chamam de evidence, pela história. Isso foi nos primeiros anos minha razão, o meu estímulo para fotografar. As situações, o mercado, mesmo o jeito de ser jornalista, mudou esse approach. No começo eu comecei cada vez mais a elaborar o meu jeito de fotografar que fosse relacionado com a identidade minha. Então a fotografia se passou a ser um jeito de fotografar pela coletividade, um jeito para eu fotografar coisas pelo meu interesse. Então hoje assim, ainda tenho essa convicção que a fotografia é testemunha, mas
Fotografo muito para mim, não faço questão de negar isso, tem um estímulo Você pessoal. diz fotografar, para mim você diz com a tua visão, com a tua linguagem, com os teus interesses, né? Sim, mas também como, assim, não quero passar necessariamente uma mensagem política, não quero dizer nada de específico com as minhas fotos. Eu acho que as fotos não tem que demonstrar nada, tem que mostrar. Eu estou mostrando, eu começo pensando que já no momento que eu assim identifico, eu escolho um frame, eu estou fazendo uma manipulação de um certo jeito. Então, tipo, isso é o que eu decidi de fotografar. Mas é bom porque a fotografia cria um debate. Essa aqui é a parte que eu acho mais importante. E você, assim, eu tenho, né, sabe o quanto eu gosto de você e tenho tido esse privilégio de acompanhar o teu desenvolvimento, né, desde lá no começo, 5, 6 anos atrás, né, até agora. E você é um fotógrafo, né, não sei, você trabalha muito, né, você não necessariamente fotografando, mas você trabalha muito antes e depois da fotografia. Conta um pouco como é que é isso para você, como é que você organiza, como é que você se fez como fotógrafo, esse trabalho, o que é esse trabalho? Eu acho que, assim, o momento de fazer o clique, de fotografar, talvez o 20% do trabalho. É a parte mais gostosa, a parte mais que dá mais prazer, obviamente, quando você está no campo. Mas antes disso, especialmente quando você está, não necessariamente você está em pauta, mas está assim, querendo desenvolver um trabalho, assim, sem ninguém que está pautando, vamos dizer, precisa de muita pesquisa. Então eu parto estudando, assim, tentando de ler muito, de fazer muitos contatos, porque pela nossa experiência, quantas vezes que a gente assim, foi num lugar e depois demorava muito antes de fotografar porque a gente não tinha preparado nada, não tinha os contatos certos. Então, assim, o tempo é dinheiro, então a gente precisa de tentar se preparar o mais possível antes de viajar, antes de começar qualquer trabalho. Então, essa é uma formação que eu acredito que assim, faz parte da minha formação também de estudante, da universidade, e que eu sempre tentei aplicar agora ao jornalismo. E, obviamente, depois tem uma parte fundamental que é editar. Porque durante uma viagem a gente pode fazer 1000 fotos e depois a gente tem que escolher quais são as fotos que vai contar essa história. Esse é um processo que, na verdade, nunca acaba, porque a gente pode fazer um primeiro editing e depois, sei lá, um ano depois a gente volta porque a gente acumulou outro material e se conectou com outra história. E daí eu tento sempre pensar de projeto a longo prazo, porque a sociedade é em contínuo de desenvolvimento e a gente também, né, para acompanhar e para mostrar a complexidade, a gente precisa de tempo. E você, né, você é italiano, né? E mora no Brasil agora há quantos? 5, 6 anos? 5 anos. Pouco mais de 5 anos. Pouco mais de 5 anos. E você chegou aqui, eu lembro, bastante ainda sem conhecer muita coisa do Brasil, você conheceu o idioma e foi trabalhando, se envolvendo, até que hoje você é o fotógrafo no Brasil que talvez tenha produzido, na minha opinião é o que tenha produzido, o trabalho mais abrangente sobre a Amazônia, não sobre a Amazônia, sobre a região amazônica, mas não aquela Amazônia que muitos estão acostumados a ver, que é a Amazônia verde, a Amazônia, né, indígena, selvagem. Enfim, você colocou uma marca muito pessoal no teu trabalho sobre a Amazônia, muito amplo, muita energia. Foi reconhecido agora com o prêmio Camanhac, né, Camanhac, teve bastante atenção. Como é que você trabalhou na Amazônia? Me conta sobre esse trabalho da Amazônia. Um trabalho agora de 5 anos, porque foi a primeira vez lá, poucos meses depois que eu tinha chegado aqui no Brasil. Você tem fotos de 5 anos atrás? Tenho. Das primeiras?
Assim, no Edge final, agora que eu apresento, normalmente para apresentar o trabalho completo, não tem muitas. Também porque as primeiras fotos eram pauta bem específicas e coloridas. Eu ainda na época, isso também para mostrar como assim também a linguagem pessoal pode mudar no tempo. Ainda não estava fotografando com as ideias que eu tenho agora para fotografar. Então, no editing, muitas fotos saíram. Não por causa das situações da realidade, as histórias que eu encontrei, mas por causa da linguagem. E isso porque eu acredito que precisa também de coerência, porque dá uma força depois. Sabe, quando você fotografa, você faz uma foto colorida, e depois muda pelo PB porque a foto colorida não tinha funcionado. É a mesma coisa. Você tem que definir, tem que fazer uma escolha antes, eu acho. Trabalho na Amazônia foi isso, que eu fui lá no começo sem a ideia de desenvolver um projeto a longo prazo, mas com a ideia de fazer várias histórias. Encontrei também aqui que agora é um amigo, um colega, é Sam Cowie, que é um correspondente britânico. Juntos a gente começou a oferecer várias pautas para revistas, jornais, sobre várias temáticas. Aí depois de um tempo, de um ano, a gente começou a pensar, pô, mas é interessante que tudo que a gente está mostrando, a gente mostrou até agora, foi a Amazônia que nem estava na minha visão originária da Amazônia. Antes de ir para lá, tinha a cabeça cheia de estereótipos, esse lugar, tipo, que ainda sou natureza, mas não tinha cidades na minha visão. E daí eu fiquei muito interessado na cidade. Aí comecei a desenvolver todas essas temáticas que, pelo que eu tinha pesquisado, ninguém tinha feito antes. Então, o tráfico de droga, assim, já foi documentado, mas não em um processo fotográfico que pudesse depois se virar algo mais complexo. E daí foi assim, uma sequência de experiências, de viagem. Cada vez eu acumulava mais material, cada vez encontrava novas pessoas, fazia novos contatos, descobria novas histórias. Disso que você fotografou, né, da Amazônia, qual foi o momento mais importante desse processo de trabalho na Amazônia? Eu acredito que foram vários. Pelo menos eu acho que assim, tem um momento que é um momento importante pelo projeto, que foi quando descobri mais a parte ambiental, das problemáticas ambientais, então a parte relacionada com a mineração. Mas para mim a parte mais importante foi a ideia de procurar a comunidades mais isoladas. De um certo jeito, tipo, representavam mais a minha ideia era aquela de dar importância ao tecido social da população. Então, obviamente, eu documentei as populações indígenas, os guardiões da floresta, mas tem de tudo na Amazônia. É uma região extremamente complexa. E tem uma coisa que eu acho que é o centro de tudo, uma coisa que a gente, inclusive eu e você, a gente tinha já conversado várias vezes. A última vez que a gente foi lá durante os fogos, que me deixou mais atento é a questão que é uma região extremamente rica de recursos, materiais, de natureza, mas é extremamente pobre. Então, muitas vezes, quando a gente pensa na Amazônia, a gente pensa de um jeito de como a gente vai preservar essa floresta, como é que a gente vai proteger a natureza. E, na verdade, obviamente, tem um contexto bem maior que é relacionado com as multinacionais, com o consumo de carne, todas essas coisas. Mas, ao fim, você não pode realmente preservar se, ao mesmo tempo, combater ou melhorar a vida das pessoas. Porque, assim, nos debates, na mídia internacional, a gente se pergunta como que vai ser daqui 10 anos. Mas a maioria das pessoas nem quer saber o que vai ser daqui 10 anos. Eles querem saber o que vai acontecer amanhã, como que eles vão chegar ao fim do mês. Tomás, e você, esse trabalho da Amazônia, você apresentou agora em Paris, na Itália, né? Vai apresentar em Londres, né? E você tem que explicar o que é a Amazônia.
O que você acha, não como você explica, mas o que você acha, como o mundo vê a Amazônia? O que é? Como é que é isso? E você como italiano? Como italiano, na verdade, agora, tipo, eu esqueço que eu sou italiano quando estou aqui. Tipo, eu tento ver como brasileiro. Que nem sei exatamente como o brasileiro olha a Amazônia. Para fora, tem muitos clichês, estereótipos, na verdade. Se foca muito somente nas questões dos indígenas, assim, é muito importante assim, deixar claro como estão as coisas, que assim, os governos, a presidência está tentando de cada vez mais cancelar muitas reservas. O estado da Amazônia hoje é também é um processo que vem de longe, desde a Primeira Guerra Mundial, da colonização da Amazônia. É também, vamos dizer, a destruição que tem hoje na Amazônia, é uma destruição Mas como é que o europeu vê isso lá, na hora que as pessoas que você apresentava, como é que eles viam? Como é que Chocadas, porque quando eu fiz, por exemplo, agora a exposição na MEP, as minhas fotos estavam documentando várias coisas. Tinha muita violência, todas as várias formas de violência. E muitas pessoas ficaram chocadas, mas perguntam, mas isso aqui é a Amazônia? Eu vou falar, cara, não é porque se você não vê a árvore ou verde, não é a Amazônia. A Amazônia, como em todo mundo, desenvolve, cresce rapidamente. A tecnologia chegou até lá. Tipo, não é um mundo totalmente escondido. É óbvio, é imenso. Sei lá, 3 vezes a Europa, 2 vezes a Europa. Mas dentro dessa região se desenvolveu uma cidade. Só cidades assim sujas, cheias de poluição. Então para fora falta um pouco de conhecimento mesmo. Porque assim, todas as vezes que as pessoas se aproximam da Amazônia para fora, se aproximam por causa das problemáticas ambientais, que é super importante contar. Mas esquece as sociais. Mas tem que entender onde que essa problemática está acontecendo. Estão acontecendo em um lugar em transformação. Então estava faltando, acho que estava faltando vários pedacinhos do mosaico. Então, aproveitando isso para encerrar nossa conversa, eu queria te perguntar uma coisa. Pensando nessa complexidade de todo, né, o que você experienciou na Amazônia, que você fotografou, tudo que você disse, o que é fotografia? Fotografia é vontade, precisa de muita vontade, compromisso, determinação. Porque, obviamente, eu acho que, apesar de tudo, é paixão. Sem paixão, tipo, você não vai em lugar nenhum. Maravilha. Obrigadão, mano. Aí, mano. Se você gostou desse vídeo, dessa nossa conversa aqui, se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito, deixa o teu like e acompanhe as nossas conversas, que elas são sempre boas assim. Até mais.